Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do Muros. Estamos de volta a mais uma semana. Eu, Marcos Lorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos, beleza? Tudo tranquilo, na boa, aquela tradicional quinta-feira, gravando aí no horário. Que horário é esse, João? Diurno? É, né? Pois é, início da tarde, vamos dizer assim, né, cara? 1h37 da tarde, a gente gravando aí. Vespertino, horário vespertino. Vespertino. Pô, é o horário que a gente está mais acordado, pelo menos, né? Semana passada terminamos a gravação meia-noite e meia, até baixar o arquivo, aquele negócio, fui dormir quase 2 da manhã. Mas é isso. Gravando mais cedo essa semana, 1h37, dia 30 de janeiro, quinta-feira, nosso episódio 286. Gravando agora há poucos e poucos minutos, recebemos a informação de que mais dois reféns israelenses estão com a Cruz Vermelha já a caminho aqui de Israel, deixando a faixa de Gaza em um dia aí, que um dia é excepcional, na verdade, né? Não era para ter tido troca de reféns, mas teve. Vamos comentar isso agora, então, no nosso primeiro bloco, que, como já é tradição, tratamos dessa guerra maldita, que estamos no cessar-fogo, né? Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Bom, João, estamos aí, segunda semana de cessar-fogo, né? Ainda não completa, a gente no próximo domingo completamos aí segunda semana, porém já é a terceira troca de reféns, a gente está na quinta-feira, neste exato momento em que estamos gravando aqui, está acontecendo mais uma troca de reféns. Hoje pela manhã já foi libertada uma soldada israelense, a última soldada que estava ainda sob poder do Hamas, e agora, enquanto a gente grava, tem mais dois civis israelenses chegando agora, já já, alguns minutos já, chegando na fronteira entre a faixa de Gaza e o território israelense, acabaram de ser libertados pela Jihad Islâmica, eles estavam sob poder da Jihad, não do Hamas, e junto a eles também outros 5 cidadãos tailandeses, que também estavam sob o poder dos grupos terroristas na faixa de Gaza desde o dia 7 de outubro de 2023. Na semana passada, essa refém, a Arbel, era para ter sido solta, ela não foi solta, o que gerou aí um imbróglio muito grande. No lugar dela foram soltas três soldadas, ou seja, as três soldadas da semana passada e a soldada que foi libertada hoje. Na verdade, foram quatro na semana passada, né? Não foram três. Foram quatro, foram Foram quatro. quatro, é. Foram quatro na semana passada e essa que foi libertada hoje, elas eram soldadas que a função dela, elas ficavam de vigia, né? Ali perto da faixa de Gaza, olhando pelos computadores, as câmeras, de tudo que acontecia, a movimentação. Elas informaram, inclusive, né, aos seus oficiais que alguma coisa estranha estava acontecendo e não foram escutadas, não foram levadas em consideração. E isso foi um também dos elementos aí que tornou possível o massacre e o atentado terrorista cometido pelo Hamas, pela Jihad Islâmica, durante lá no dia 7 de outubro de 2023. A Arbelo, como eu falei, ela foi solta agora, junto com outro civil de 80 anos, né, o Gadi Moses. Os dois são membros do kibbutz Nir Oz, né, que foi um dos kibbutzim mais afetados ali na região. Eles ainda têm mais de 20 membros sob o controle dos grupos terroristas na faixa de Gaza, ainda reféns, e obviamente estão esperando a volta de todo mundo. É isso, João. Não era para ter tido, né, essa troca hoje. Essa troca é uma troca excepcional, na verdade, né? A próxima troca era para acontecer só no sábado. Por que que ela está acontecendo hoje? Justamente por conta da refém Arbel não ter sido solta na semana passada. A Jihad não autorizou, não a libertou, né? Eu ouvi que eles estavam suspeitando que ela poderia ser militar, ou seja, isso aumentaria a barganha, né? A questão ali, a moeda de troca, mas ela acabou sendo solta hoje. Porém, durante essa semana, justamente em função de todo esse imbróglio que foi criado, Israel também permitiu a volta, a abertura, né, praticamente de uma forma total da chamada Tzir Netzarim, né, que, como a gente vem comentando, era aquela estrada que cortava a faixa de Gaza de leste a oeste, e dividia a faixa de Gaza em dois, né, o norte e o sul da faixa de Gaza. E aí eu acho que acredito que
quase todos os nossos ouvintes devem ter visto aquelas imagens de milhares, centenas de milhares de palestinos retornando do sul de Gaza para o norte ali do enclave palestino. Enfim, uma imagem bem chocante, que ela diz muito também, na minha opinião, sobre a continuidade da guerra, né? O que Israel quer falar sobre a guerra. Acho que a gente vê tanta gente voltando para o norte de Gaza, é muito possível que fica muito claro, né, que não tem como Israel voltar à guerra depois do período inicial de 42 dias aí de cessar-fogo. Enfim, João, essas foram imagens aí dessa semana muito conturbada em relação à guerra, essa troca de reféns que era da troca da Arbel que era para ter acontecido, não aconteceu, aconteceu hoje. No próximo sábado a gente tem mais reféns voltando, as coisas acontecendo, muitos atores envolvidos, né, nessa questão, o Catar, o Egito, o governo americano, muita coisa surgiu essa semana, tudo relacionado aí à guerra em Gaza e os possíveis desenvolvimentos aí desse cessar-fogo que já tem quase 2 semanas e agora, na próxima semana, Israel e o Hamas, enfim, os intermediários ali já têm que começar também a discutir a fase B desse cessar-fogo que pode levar ao fim total dessa guerra. Bom, pois é, Marquinhos, vamos começar com um pouco de informação primeiro e depois a gente passa para uma análise um pouco mais aprofundada. Como você comentou bem, a gente está tendo nesse momento um retorno, um regresso, uma troca de reféns que veio de forma antecipada. Por que que isso está acontecendo agora? Por que que de repente a gente está vendo reféns sendo libertados nessa quinta-feira, se a gente deveria estar vendo isso acontecer somente no sábado? Como você citou, a refém Arbel Yehoud, ela devia estar incluída na lista dos reféns libertados no sábado. Porém, em cima da hora, o Hamas disse que ela não seria libertada e colocou o nome de outra refém. Não me lembro agora quem foi que entrou na lista, uma soldada. E a Arbel Yehoud, que é uma civil, não foi libertada no dia. O acordo dizia que os civis vivos têm que ser liberados antes dos soldados. E o Hamas tinha dito que ela seria libertada, e ela estava sob o poder da Jihad Islâmica, e no fim das contas ela não foi libertada no sábado. E aí, eu não sei quais foram as razões, o Hamas alegou problemas de ordem logística para isso, se houve uma tensão entre o Hamas e a Jihad Islâmica, que eu acho que é a hipótese mais provável, ou se ela estava se recuperando de algum ferimento que eles não queriam que fosse mostrado no sábado. Enfim, a gente pode levantar milhares de hipóteses para isso. O fato é que ela não foi libertada, e aí, nesse momento, Israel resolveu endurecer e falar: enquanto ela não for libertada, a gente não abre a fronteira para a fronteira, no caso, o corredor Netzarim, para permitir que os cidadãos de Gaza possam voltar à região de onde eles saíram. E para quem acompanha o Acordo de Cessar-Fogo, sabe que para os palestinos, esse é o item mais importante do acordo, que é o retorno dessas pessoas para casa, que é praticamente o ponto do cessar-fogo que inviabiliza a possibilidade de que a guerra retorne após 42 dias. Essa retirada israelense do corredor Netzarim, que está acontecendo de forma gradual, aliada ao retorno dos reféns não, perdão, aliada ao retorno da população palestina que foi retirada de suas casas, que foi coagida a se retirar, ou que saiu porque não queria morrer simplesmente, para o sul de Gaza, agora eles estão retornando para o norte, é um ponto crucial, porque com a região reabitada, com os soldados desocupando esse corredor, você retornar à guerra é fazer um esforço triplo, né? Você vai ter que agora desocupar a região novamente. Você não sabe quantos terroristas se infiltraram no meio dessas 200 mil pessoas que já retornaram para lá. Então, isso era um ponto crucial e com o qual Israel concordou quando o Hamas e a Jihad Islâmica deram garantias de que a Arbel Yehoud seria libertada nessa quinta, e não só ela, como outros reféns. Ou seja, haveria uma antecipação da libertação de reféns, sem que no sábado, sem que o sábado fosse modificado. Ou seja, no sábado a gente vai ver mais reféns sendo libertados. Se você está escutando esse podcast no domingo, ou no próprio sábado à noite, no Brasil, por exemplo, com um difuso horário um pouco, são umas horas depois da gente, vocês vão ver que os reféns provavelmente foram libertados no sábado, porque o acordo está ocorrendo. O acordo foi violado já diversas vezes, pelos dois lados. Essa foi mais uma. Essa foi uma que Israel não se permitiu concordar com a violação. Existem várias quedas de braço, vários testes que os dois lados fazem um com o outro.
e Israel não quis ceder. E tocou no ponto que para o Hamas era mais complicado, e eles tiveram que se virar ali. O Catar teve que intermediar, e no fim das contas, a Arabi Eliaud está hoje entrando em Israel. Nesse momento que a gente está gravando, ela está entrando em Israel, acabou de encontrar com a sua família, e outros reféns também. E e vocês viram certamente essa semana os vídeos também emocionantes, como são emocionantes os vídeos dos reféns se reunindo com as suas famílias e chorando. E daqui a pouco a gente vai contar um pouco das histórias deles. Vocês também devem ter visto os vídeos emocionantes dos 200 mil palestinos retornando ao norte da faixa de Gaza, irmãos que não se viam há meses ou anos, ou familiares se encontrando no meio do caminho e se abraçando, e as pessoas dispostas a viver naquela ruína, mas pelo menos para garantir que eles vão voltar ao pedaço de terra que é deles, né? Enfim, são imagens bonitas e imagens que fazem a gente entender como esse cessar-fogo era importante, né? Que é, enfim, além, obviamente, da gente ter acesso à lamentável situação da faixa de Gaza, catastrófica, com todas aquelas ruínas, com todos os problemas que aquilo tem, se a gente, qualquer adjetivo é pequeno perto das imagens que a gente viu, a gente também vê a resiliência do povo palestino de Gaza, que está disposto a retornar às suas casas, ainda que não tenha mais casa, né? Acho que isso é muito, muito relevante, é muito importante, é uma coisa que, se tem uma foto da vitória que a gente pode apresentar, no fim desse cessar-fogo, é pelo menos que algumas vidas foram salvas, né? Que pessoas possam mostrar o quanto é importante para elas estar com seus parentes, estar com seus familiares, como no caso dos reféns, ou estar no seu lugar de destino, né? Que é o lugar onde eles costumavam morar antes dessa guerra, digamos assim. Enfim, então acho que passando por isso, a gente pode avaliar um pouco mais a situação agora do ponto de vista analítico, digamos assim. É, Quem acompanhou os vídeos da libertação das reféns percebeu que foi armado ali uma super apresentação do Hamas. No primeiro caso foi uma catástrofe, porque todo mundo só comentou a situação da violência e do distúrbio que foi ali na faixa de Gaza. E aí, quando o Hamas foi libertar as 4 soldadas no sábado passado, eles prepararam como se fosse um painel atrás com mensagens em inglês e em árabe, obviamente acusando os crimes cometidos pelos sionistas ali, né, árabe eu ainda não leio tão bem assim, mas em inglês estava muito claro as mensagens que eles estavam mandando. As soldadas foram orientadas, e orientadas eu ponho aqui uma aspas, né, a sorrir, a acenar. E a gente tem vídeos que pegaram do Hamas instruindo pessoas, os reféns a serem libertados, como eles deviam reagir. E as soldadas, elas desceram do palco antes do tempo previsto, porque elas começaram a fazer o sinal de vitória. E o Hamas não queria que isso fosse feito e retirou elas dali. Mas, enfim, a gente está vendo um grande teatro de uma encenação, né, que o Hamas está se aproveitando dessa libertação enfim, para tentar construir uma imagem, né, aí, perante o mundo árabe, perante a população mundial. E, por outro lado, Israel não divulga imagens da libertação dos prisioneiros palestinos. Ah, então quer dizer que Israel não está libertando? Não, está sim. A Al Jazeera tem essas imagens. Israel não divulga, e porque Israel não quer ver essas pessoas, quer que as imagens dessas pessoas sejam sendo recebidas nos seus vilarejos, né, nas suas cidades, percorram o mundo e também cheguem nas televisões da população local, da população local israelense. Então, isso é feito de maneira não midiática, justamente porque o objetivo de é dar uma demonstração de força, que é o Hamas, mostrando, olha só como essas soldadas israelenses estiveram sob o nosso poder, é o tamanho da nossa força lutando contra eles, enquanto Israel não quer mostrar uma foto de fraqueza, que nós estamos sendo obrigados a libertar terroristas que estão sendo recebidos de maneira, enfim, comemorativa, o que é uma derrota para a gente. Então a gente tem essas duas, enfim, posições, posturas em relação à libertação. A libertação de hoje foi ainda mais bizarra do que a anterior, né? Porque foi um a um de cada vez, demorou pra caramba pra cada um chegar para essa libertação. Tava muito cheio o lugar. O Hamas escolheu o endereço onde morava o Yahya Sinwar, em Khan Yunis, para fazer a libertação, para essa cerimônia de libertação. E foi uma encenação absurda ali, né? Um negócio que foi doloroso de ver. O refém já está quase 1 ano e 4 meses na mão do Hamas, uma situação tenebrosa e ainda tem que passar por uma humilhação dessas, né? Enfim, uma coisa para mim lamentável.
o Netanyahu pediu para que que os interlocutores intercedessem nisso e evitassem esse uso vil dos reféns. Vou ser obrigado a concordar com ele, porque realmente para mim isso não é cabível. Enfim, a gente está falando de reféns que estão sendo liberados, um mínimo de respeito e menos humilhação com eles, para uso de propaganda seria enfim, um pedido razoável, mas não sei se dá para exigir isso no caso do Hamas. Essa semana a gente também recebeu a lista dos reféns, desses 33 dessa primeira fase, vivos e mortos. Quando eu digo a gente, foi recebida pelo governo israelense e as famílias foram comunicadas. Tá rolando pelo WhatsApp essas listas. A gente não sabe se é verdade ou não. Um dos reféns que está morto, o Yitzhak Elgrat, seu irmão disse que ele está morto. Né? A gente recebeu a informação de que ele está morto. E ele realmente estava nas listas de WhatsApp contabilizado como morto. Os outros, a gente ainda não recebeu essa confirmação oficial nem do governo, nem extraoficial de algum familiar que resolveu ir até a mídia enfim, avisar e contar a verdade para as pessoas. A razão pela qual essas informações não são tornadas públicas eu desconheço. Talvez as próprias famílias tenham o direito de poder guardar essa informação consigo, pelo menos até o momento da libertação. Mas uma triste notícia, embora esperada já por nós, é que nessas listas não oficiais, tanto a mãe quanto os dois filhos da família Bibas aparecem como reféns mortos. O pai aparece como vivo, se não me engano chama Yarden Bibas. A Shiri Bibas, que é a mãe, e os filhos Kfir, e não me lembro o nome do mais velho, aparecem na lista como mortos. Não me surpreende nem um pouco que eles estejam mortos, porque eles já não foram trocados, foram as únicas crianças que permaneceram na faixa de Gaza. Depois, os únicos menores de idade que permaneceram como reféns depois dos acordos de novembro de 2023. A Shiri Bibas é a única civil do sexo feminino que está também na faixa de Gaza e que não foi trocada ainda. E a gente sabe que os corpos vão ser trocados só na última semana desses 42 dias. Os mortos vão aparecer só ali. Então, são 8 mortos, se não me engano, ao todo, dos 33. Então, a família Bibas, pelo menos a mãe e os dois filhos, as chances que eles estejam vivos, ela é próxima de zero. É uma notícia triste, eu não quero soar insensível dando essa informação para vocês, mas basicamente em Israel praticamente ninguém lida com a possibilidade de que eles estejam vivos, ou ninguém ou quase ninguém, né, digamos assim. A esperança é a última que morre, mas, enfim, ela é muito pequena. É, e a gente também teve acesso essa semana há uma série de informações sobre os reféns libertados. Né? Alguns comentaram, comentaram com as suas famílias sobre as situações nas quais eles estavam presos na faixa de Gaza. Aí tem as soldadas, por exemplo, segundo os relatos delas mesmas, né, que não foram ditas diretamente, mas para as Forças Armadas de Israel e para as suas famílias chegaram a ficar 8 meses dentro de túneis. A gente viu imagens desses túneis nos programas de televisão israelenses, especialmente anteontem no programa Uvda, que é um programa de investigação jornalística. Eles fizeram uma entrevista com a refém libertada Amit Sossana. Ela foi libertada em novembro de 2023 e foi a refém que foi a público dizer que tinha sofrido violência sexual. Ela relata com detalhes o caso de violência sexual sofrido por ela. Eu não vou relatar isso aqui para vocês. Não precisa passar para frente quem não tem aviso de gatilho. Ela relata, ela conta com detalhes toda a estadia dela na faixa de Gaza, no cativeiro, o dia que ela foi sequestrada, o contato dela com outras reféns. Ela comenta ela sentiu que ela teve a vida dela salva por uma das reféns que foi libertada, que é a Liri Alberg, se não me engano, uma Elbar, das Elbar. Tatzpitaniyot, Alberg, que é uma das Tatzpitaniyot, como Marquinhos traduziu, das observadoras, né, que, enfim, uma das soldadas observadoras. Quem entende hebraico, recomendo que vão no site do Canal 12 e procurem o programa Uvda dessa semana. Uvda significa fato, tá aí, enfim, essa pode ser a palavra do dia, quem sabe? Uvda, que é o nome desse programa. Mas, enfim, e agora ela comentou com detalhes muitas situações vividas por ela e por outros reféns também. E agora essas 4 reféns foram libertadas. As 4 da semana passada, as 4 que foram libertadas na semana passada, não querem sair do hospital até que a quinta das observadoras
saia também. Ela está sendo libertada hoje e elas estão lá, a Gam, alguma coisa, não esqueci o sobrenome também. A gente acaba se referindo aos reféns como, pelo primeiro nome, como se fossem íntimos nossos, de tanto que a gente vê notícias sobre eles, né? Ela foi levada agora pro hospital e depois vai se reencontrar com as outras e elas se sentem um grupo e decidiram que não vão deixar a Gam sozinha no hospital e querem sair junto com ela. É, Elas estão o tempo inteiro juntas, não querem dormir separadas uma da outra, estão o tempo inteiro buscando contato uma com a outra, misturam palavras de hebraico com árabe quando se comunicam. Obviamente, elas acabaram aprendendo árabe, acho que não sabiam durante esse tempo, e, enfim, isso influenciou muito no nível entre elas. Vai demorar um tempo para elas se acostumarem com tudo. Ainda assim, as cenas de elas se encontrando com as famílias também foram cenas muito emocionantes, foram cenas bonitas. Algumas estão com algumas carências, de vitaminas muito relevantes. É, Enfim, mas pelo que a gente viu dessas soldadas libertadas, é, elas são quatro meninas, eu digo meninas porque elas têm 20, 21 anos, né? São super jovens, com muita energia, com muita força. As mensagens que elas passaram, quando algumas gravaram vídeos e mandaram, né? Agradecendo todo o apoio público. E, enfim, são mensagens muito positivas para assim, para a situação que elas passaram, realmente é muito surpreendente. É, Na cara da H, que é a quinta delas, a gente via um abatimento muito grande, uma palidez muito grande. Espero que seja somente pelo momento do seu retorno. Mas como a gente comentou na semana passada, aos poucos a gente vai começar a saber algumas histórias dessas reféns. A gente ainda não sabe nada, praticamente. Tem muitas coisas que elas não podem comentar. Tem coisas que a Mitch Susana não podia comentar. Ela disse isso. Tem algumas coisas que aconteceram com outros reféns que eu não posso comentar. E quando ela diz não posso comentar, não é que ela não quer, é que ela está proibida de comentar, porque ela pode colocar, talvez, as vidas deles em risco, né, nessa situação. A gente não sabe. é, Situações que ela passou junto com outros reféns. Ela teve uma parte de tempo sozinha, mas depois ela foi levada para uma casa com outros reféns. Enfim, pessoal, basicamente o resumo do cessar-fogo em Gaza é esse. O cessar-fogo continua. Na segunda-feira, a gente tem que. É o prazo final para que comecem a negociar diretamente o segundo estágio do cessar-fogo. Ele já começou a ser negociado, mas não de maneira direta. Israel negocia com o Catar, Israel negocia com o Egito, até com os Estados Unidos, enfim, e o Hamas certamente também. E aos poucos a gente vai ver essa questão evoluindo. É óbvio que tem muitos problemas a serem resolvidos, muitos impasses a serem solucionados. Como eu disse para vocês, eu não consigo visualizar a guerra voltando depois desses 42 dias. Um exemplo claro é o confronto no Líbano. O cessar-fogo estava perto de expirar e eles entraram em negociação e estenderam a retirada israelense do Líbano para o dia 18 de fevereiro, quando ele deveria ter acontecido nessa semana que a gente está gravando. Ganharam 3 semanas mais para retirar o exército. Houve bombardeio aqui, bombardeio ali. Hoje, pela primeira vez, o Hezbollah soltou foguetes contra Israel. Isso não quer dizer que o cessar-fogo acabou. Isso quer dizer que ele está passando por testes e é normal. Lamentavelmente é normal. Vai acontecer mais vezes. E é possível que em Gaza aconteça a mesma coisa. Quando o cessar-fogo estiver terminando os 42 dias, ele seja prorrogado por algumas semanas, antes que se chegue ao resultado, enfim, ao fim das negociações entre Israel e o Hamas, porque há muitas questões que estão ainda no ar, né? E tudo isso a gente vai debater nas próximas semanas. O que a gente pode dizer agora é que, grosso modo, ele está transcorrendo conforme o esperado, inclusive com as pequenas violações ao cessar-fogo também transcorrendo dentro do esperado. Se por acaso eu queimar a língua e o cessar-fogo for implodido antes enfim, que eles não cheguem a um acordo e desistam de continuar o cessar-fogo até enfim, até o depois dessa parte temporária, é provável que isso aconteça dentro desses 42 dias e é provável que o cessar-fogo seja interrompido antes dos 42 dias serem finalizados. E dito isso, é provável que nem todos os 33 reféns voltem, se isso acontecer. Mas eu acho que, mas eu acho que não. Acho que ele vai ser prorrogado. Isso vai ter implicações políticas, perdão, sobre as quais a gente vai falar mais. Bom, e em relação aos interlocutores, eu queria colocar duas questões, né, nessa, enfim, nessa análise que eu acho que são relevantes.
que é o papel desempenhado pelo Catar e pelo Egito. A gente está vendo, por exemplo, que os Emirados Árabes não estão desempenhando um grande papel, é um papel muito importante, que a Arábia Saudita não está se metendo muito nessa questão. Ah, mas a Arábia Saudita não tem relação com Israel. O Catar também não. Enfim, Israel negocia com o Catar, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem tentativas de participação de outras forças, como, por exemplo, a Turquia, que Israel até agora está barrando a tentativa de aproximação da Turquia do cessar-fogo na faixa de Gaza, mas o Catar e o Egito estão ali presentes. O Catar é praticamente o dono do pedaço, né? Enfim, o Catar conseguiu a confiança dos Estados Unidos, especificamente do governo Trump. O Catar entrega para o governo Trump muito mais do que o governo israelense entrega para o governo Trump. E, enfim, para os objetivos que o Trump tem para o Oriente Médio, que são o fim dessa guerra e um pacto, uma normalização das relações do bloco pró-Estados Unidos, e uma consolidação dessa aliança contra o Irã, ainda que o Catar não tenha uma posição firme contra o Irã, eles entregam todo o resto para os Estados Unidos, eles têm participação econômica em vários países da região, eles têm influência no novo governo sírio, eles têm uma rede de comunicação muito eficiente que é a Al Jazeera, e não é a única rede de comunicação qatari nessa região. Como diz o jornalista Chaim Levinson do Haaretz, o governo Trump tem dado muito mais moral para o Catar do que para todas as outras forças da região, inclusive para Israel. E isso é o que faz a gente ter cada vez mais convicção de que o cessar-fogo vai acontecer, porque o Catar está trabalhando para isso e o governo dos Estados Unidos está apoiando, né, o Catar nisso. Inclusive o Steve Witkoff, outra vez esteve aqui em Israel, e aparentemente colocou para o Netanyahu que a vontade do presidente Trump é que o cessar-fogo seja estabelecido de forma definitiva. Que isso é praticamente uma ordem, né? O Trump essa semana liberou a chegada de armas pesadas para Israel, que estava sendo travada pelo governo Biden, entre outras coisas. E o Egito também está tentando participar de uma maneira ativa, principalmente, como a gente comentou na semana passada, por meio de empresas de construção civil que estão trabalhando pela reconstrução da faixa de Gaza. Para quem acompanha um pouco as notícias do Oriente Médio, alguém deve ter visto que o Egito está construindo uma nova capital ali do lado do Cairo, e está construindo uma cidade modernista, super moderna na região do Mediterrâneo, para receber 3 milhões de habitantes. O Egito é a segunda ou terceira maior população da África, acho que é a terceira, perde só para a Nigéria e para a Etiópia, né? O Egito, acho que, se não me engano, tem mais de 100 milhões de pessoas, né? O Cairo é uma das maiores metrópoles do mundo. E o Egito está, enfim, urbanizando algumas regiões do país, está investindo muito em construção civil, construindo é, né, trens rápidos, né, uma rede ferroviária com trens-balas e investindo muito em tecnologia de construção civil. Eles já fizeram isso antes em Gaza, empresas egípcias já trabalharam e funcionários egípcios já trabalharam na reconstrução de Gaza em outros momentos, a última foi em 2001, no último confronto que houve entre Israel e o Hamas. E o Egito está interessado também em se aliar, em se aproximar do governo Trump, porque no acordo do século proposto pelo Trump, lá no primeiro mandato dele, para a criação do Estado palestino, né, para a divisão em dois estados, ele previa a construção de uma rede industrial no Sinai que empregaria parte da população da faixa de Gaza, que iria até o Sinai egípcio, trabalharia lá e retornaria para a faixa de Gaza para dormir. E o Egito está interessado nesse investimento no seu país também. O presidente aí do Egito, Assisi, o general Assisi, se aproximou do Trump ultimamente, e o Trump, inclusive, abusou dessa aproximação para tentar empurrar os palestinos para o Egito e para a Jordânia, né, como refugiados. Ele disse que era de forma temporária, mas disse: para mim é melhor que eles vivam em segurança, que eles vivam na faixa de Gaza, lugar tão problemático. Enfim, Trump acaba sabotando seus próprios planos quando trata de maneira séria uma situação como essa, porque os planos do Trump de normalizar a relação de Israel com outros países, de criar um bloco anti-Irã, não podem tratar a questão palestina como se ela tivesse, como se ela não fosse parte desse problema, né? A Arábia Saudita vai ter muita dificuldade de se associar ao Trump e ao governo e a Israel, no caso, se os palestinos sofrerem uma segunda Nakba, né, e forem expulsos da faixa de Gaza ou convencidos a se retirar ou refugiados para nunca mais voltar, né? E o Smotrich, obviamente, estava dando saltos de alegria com essa proposta do Trump. Mas, enfim, o Egito se aproximou, recebeu essa proposta, disse que não, a Jordânia também disse que não, e o Trump continua insistindo.
Eu acho muito, muito difícil que isso aconteça, né? Até porque o Egito e a Jordânia nem têm estrutura para receber essas populações. A Jordânia teme pelo que uma imigração palestina possa causar no próprio país, né? Que, enfim, que já tem uma população imensa de palestinos e que, enfim, e o rei da Jordânia não é originalmente palestino, né? Ele é de origem beduína, de um grupo específico de beduínos que atuava nessa região, mas que não se identificam como palestinos étnicos. Então, acho difícil que esse plano Trump consiga uma adesão de outros países árabes. Por um lado, ele tentou antes para a Indonésia, agora está falando em Egito e Jordânia. No fim das contas, não vai acontecer. Se acontecer, será um verdadeiro absurdo. Mas, enfim, isso mostra também o nível de proximidade do Trump com esses dois países, né, com o Egito e com a Jordânia. E é óbvio, né, que uma mão você dá, outra mão você tira, né? E no caso, uma mão você tira, outra mão você dá. É óbvio que ele está oferecendo coisas em troca para esses países para que isso aconteça. Mas o prêmio tem que ser muito alto para eles aceitarem praticamente enterrar a criação do Estado palestino numa ação dessas, ou pelo menos que a faixa de Gaza seja parte do futuro Estado palestino. Bom, pois é, só começar então com uma breaking news, dando aqui uma notícia de 9 minutos atrás, no tweet, né, feito do canal N12, o, como é que chama? O serviço prisional israelense recebeu uma ordem do governo para parar a libertação dos terroristas palestinos que vão ser libertos agora. Isso foi uma notícia dada pelo jornalista Almog Boquer. Tem 11 minutos ele publicou, foi solto, emitido agora esse tweet. Isso mostra, eu acho que, na minha opinião, isso tem a ver muito com as cenas que a gente viu agora da libertação dos reféns israelenses. Como o João colocou aí, o show que foi feito pelo Hamas em Khan Yunis é horrível, foi pior do que aquele primeiro, né, que a gente viu todo mundo em cima dos carros lá na cidade de Gaza. A gente está vendo agora em Khan Yunis, foi assim, uma coisa absurda mesmo. Eu acho que tem muita coisa, né, para comentar nesse sentido, né? Porque assim. Além do que você falou, né, cara, da questão da humilhação dos reféns e tudo mais, o papel da Al Jazeera, né, nessa questão toda aí do Catar, né? E afinal de contas, a Al Jazeera é uma empresa, é uma rede de televisão pública, né, financiada pelo governo do Catar. Ela é obviamente mantida e responde à narrativa do governo do Catar, né, cara? Então a Al Jazeera, inclusive. Na última semana, ela tinha câmeras colocadas em diversos pontos onde os carros da Cruz Vermelha iam passar, ou seja, os carros da Cruz Vermelha iam passar. Os caras já sabiam, já tinham informações do Hamas, da onde tudo ia acontecer, enfim. É uma relação tanto quanto estranha, né? Da empresa de televisão do governo Qatari com o grupo terrorista que controla e continua controlando a faixa de Gaza, né? Então, assim, é, acredito que essa ordem emitida aí pelo governo israelense, pelo menos até agora, né? Vamos ver como é que isso vai se desenrolar para que os prisioneiros palestinos não sejam libertados agora. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Com esse show aí que o Hamas quer dar para o mundo inteiro, obrigando os prisioneiros israelenses. Por exemplo, a menina que foi libertada hoje, a soldada, ela tá com na mão que ela dá o tchau, que ela acena, tem como é que chama? Uma pulseira da Palestina, com as cores da Palestina, ou seja, fazendo propaganda política, né, em cima dos reféns, assim, é uma coisa muito bizarra mesmo, né, e aí eu acho que tem muito a ver, né, com a forma como até, vamos dizer assim, parte, né, do setor, vamos dizer assim, e aí não vamos dizer assim, né, do setor antisionista, né, que criminaliza, né, tudo que vem. A gente comentou disso ao longo desse período todo, né? Tudo que acontece aqui em Israel é criminalizado por parte, né, do setor, setores, assim, principalmente do campo progressista, né, mundial, e a gente vê como o Hamas sabe usar essa propaganda, ele utiliza disso para fortalecer a sua narrativa, né? Então ele bota no braço de uma soldada refém libertada uma pulseira das cores com um mapinha ali da Palestina, assim, e obviamente essas imagens vão correr o mundo inteiro, como se ela apoiasse, né, a causa palestina, enfim. É uma parada muito bizarra, né? E obviamente a gente vê pessoas aí mundo afora dando aquela lustrada, né?
no grupo terrorista. Isso é o que não faltou ao longo desse 1 ano e meio aí, quase, de guerra, e obviamente isso vai continuar acontecendo. É, uma coisa também muito interessante é que o Witkoff, ele foi à faixa de Gaza hoje. Ou hoje, não, hoje pela manhã, se eu não me engano, ele estava na faixa de Gaza de manhã cedo, ou ontem. Ou seja, o cara estava. Há quanto tempo que não ia um oficial americano dentro da faixa de Gaza? E ele estava lá, ele foi, ou seja, mostra a força com que o governo Trump está dando assim a esse acordo. O que, na minha opinião, mostra que possivelmente a gente vai ter a continuidade dele, né? Pelo menos é a vontade do governo Trump, né? Se o governo israelense vai conseguir, vai optar por seguir nisso, a gente vai ter que ver como vai ser. Mas essa, pelo menos, a presença do Witkoff na faixa de Gaza, a gente vê o quanto foi forte, o quanto é forte a pressão americana para que esse acordo continue acontecendo, para depois desses 42 dias. Por outro lado, a gente vê o Trump falando, né, apresentando uma política de limpeza étnica, né, cara? O negócio é isso, vamos tirar temporariamente. Porra, meu amigo, você está expulsando imigrantes do seu território, porra, temporariamente? Então leva palestino para os Estados Unidos, é isso aí. Já que o cara tá tirando latino, né, dos Estados Unidos, né, os mexicanos, os sul-americanos, o pessoal, enfim, toda da América Latina o cara tá expulsando, leva palestino, porra. Agora ele quer mandar para a Jordânia e para o Egito, que já se colocaram absolutamente contra, né, essa política e falaram que não vão aceitar. O que, na verdade, quando ele apresentou essa política, a direita fascista israelense fez a festa, né, cara? Teve, inclusive, o Amit Segal, né, aquele jornalista, né? Pô, acho que eu posso chamar ele de deputado também, né? Porque o cara faz política com jornalismo, né, o tempo todo sem parar, né? É óbvio que o jornalismo, ele também, né, tem uma relação política muito grande, isso não tem como a gente negar, né? Mas o cara faz política, né, com isso. Então e tenta dizer que não. Mas enfim, não é essa a questão. Ele falou que a Albânia também tinha aceitado receber refugiados palestinos. Enfim, começam a inventar para tentar impulsionar uma política apresentada pela extrema-direita, pelo presidente da extrema-direita americana, para, enfim, esvaziar a faixa de Gaza de palestinos. Só que o que a gente vê é justamente o contrário, né? Eu acho que a gente viu aí, como você falou, né, 200 mil pessoas retornando ao norte da faixa de Gaza, que não sobrou absolutamente nada. Não há nada em pé no norte da faixa de Gaza. Você acha que essas pessoas agora vão resolver sair? Ah, me leva para o Egito, me leva para a Jordânia. Não, eles querem ficar ali. A terra é importante para eles, o local é importante para eles. Essa é uma geração que não é é a segunda geração do Nakba ou terceira geração do Nakba. Isso é muito vivo para eles. Ou o pessoal que se refugiou na faixa de Gaza em 67. Ou seja, pessoas que têm 70 anos, né? Menos, né? 70, 67, 50 anos, 55 anos, que nasceu em 67, hoje tem 55 anos. Então, é muito viva a história de perda de território para a população palestina, é muito viva, é muito real isso para eles. Não é uma coisa que já passou 200, 300, 400 anos. É muito real. Então, eles não querem deixar a terra deles. E é isso que a gente vê nessa marcha, né, de 200 mil pessoas ali pelo corredor Netzarim, que sem sombra de dúvidas, né, foi muito emocionante ver realmente. Rolou um vídeo aí de um pai encontrando a mãe depois de meses. Sim, sem sombra de dúvida. Uma coisa muito, muito emocionante de se ver. Então é acompanhar como isso realmente vai acontecer, esse cessar-fogo vai continuar ou não. Há setores, obviamente, dentro do governo israelense que não querem que o cessar-fogo aconteça, mas por outro lado já estão entendendo que não vão ter muito para onde fugir, né? Não vão ter muito para onde caminhar, porque a pressão é muito grande. Eu acho que a volta, né, de centenas de milhares de pessoas ao norte de Gaza mostra que não vai ter como Israel voltar à guerra, né? Você vai fazer o quê agora? Vai pegar de novo, vai expulsar todas essas pessoas para o sul, vai construir ali o corredor Netzarim, vai falar, ó, ninguém passa para cá. Não, não tem. Dificilmente isso vai conseguir acontecer novamente. Só mais uma informação: a gente teve essa semana, foram quase 5 mil caminhões de ajuda humanitária que entraram na faixa de Gaza. Sim, é um número absurdo. Inclusive, estourou a média. Eles tinham falado que no máximo 4.200
caminhões entrariam por semana. Na semana passada, na semana que terminou no dia 25, entre 19 e 25 de janeiro, tinham estourado essa meta. Ou seja, está entrando muita ajuda humanitária, entrando mais caminhões do que costumava entrar antes, né, do período pré-7 de outubro, né, que a gente comentou isso várias vezes. Era uma média de 500 caminhões por dia. Hoje está entrando mais de 500 caminhões por dia. Se a gente fizer 4.200 divididos por 7, dá 600 caminhões por dia, né, média. Ou seja, é um número bem razoável, né? Enfim, obviamente que esse- por conta de tudo, da condição que a gente vê na faixa de Gaza, deveria ser mais, inclusive, para fazer começar, né, vamos dizer assim, uma reconstrução da faixa de Gaza. E uma coisa muito interessante, muito importante também é a questão do Hamas, né, que o Hamas continua dirigindo a faixa de Gaza. A gente tem aí um ano e tanto de guerra. O governo israelense disse que esse era um principal objetivo da guerra, é acabar, né, com o controle da faixa de Gaza pelo Hamas. E não, o Hamas continua na faixa de Gaza, continua forte na faixa de Gaza, recrutou novos membros na faixa de Gaza. Hoje, quem faz a limpeza das ruas, a remoção de entulhos, a abertura de ruas, na verdade, né? Quem vem ali com trator, caminhão, seja lá o que for, para reabrir ruas, reabrir rotas por onde os palestinos passam, vão andar e vão viver, é o Hamas, são pessoas ligadas ao Hamas. Ou seja, o Hamas se mantém enquanto governo na faixa de Gaza. Eles organizam, roubam muitas vezes também, e organizam a distribuição da ajuda humanitária. Ou seja, eles são o corpo presente na faixa de Gaza. Então, a, a, o argumento, né, ou vamos dizer assim, o objetivo, na verdade, né, que era o objetivo do governo israelense em um dos objetivos da guerra, que seria acabar com o controle do Hamas na faixa de Gaza, se mostrou impossível de ser alcançado. O Hamas vai continuar enquanto um interlocutor ali muito forte, apesar, como o João comentou, da gente ter como é que chama? O Catar, né? Obviamente muito interessado ali, ou todo mundo tem interesses econômicos, né? Na região, o Catar tem o Egito quer participar da construção, da reconstrução da faixa de Gaza, ou seja, trabalhar ali construindo prédios e ganhando dinheiro. O Catar também tem as suas intenções, como nesse artigo aí, né, do jornalista Haim Levinson, ele fala uma coisa muito interessante, que é justamente se o Catar consegue se fixar ali como um interlocutor e como uma presença forte na faixa de Gaza, o Catar ganha uma saída para o mar Mediterrâneo, né? O Catar ganha uma presença fixa no mar Mediterrâneo, que é muito importante, no Oriente Médio, né? Não só ali no seu cantinho, ali na Península Arábica, né? Ele está vindo mais para cá, mais para a questão ali para a região do mar Mediterrâneo. E também, né, que na faixa de Gaza tem um pequeno campo de gás, né? Ou seja, pode começar uma pequena exploração de gás. Tem muita coisa envolvida ali, e o que eu acho que, para além da intervenção e do interesse desses interlocutores aí em controlar a faixa de Gaza, né, como o Egito, o Catar, a Turquia eu acho que é meio carta fora do baralho, principalmente também o que vem acontecendo na Síria, né? O Israel não quer muito. A Turquia tem presença garantida na Síria hoje em dia. Israel também não vai querer que a Turquia tenha presença garantida na faixa de Gaza. Então, principalmente o Egito e o Catar, eles querem manter essa importância deles lá, querem ser interlocutores, mas, para além de tudo, o Hamas é o principal interlocutor palestino na faixa de Gaza. Continua sendo. A autoridade palestina não ganhou legitimidade para entrar, Israel não apresentou uma proposta para o dia de depois da guerra. Esse foi né, um dos erros da política israelense, não ter estratégia. Não foi uma guerra com estratégia. Foi simplesmente uma guerra para destruir. Destruiu e a gente tem basicamente, né, uma realidade política muito próxima da que a gente tinha no 6 de outubro, vamos dizer assim, né, que é o Hamas controlando a faixa de Gaza, apesar de toda a destruição. O Catar, que já tinha também uma entrada na faixa de Gaza, afinal de contas, quem mandava milhões de dólares por mês para a faixa de Gaza era o Catar, né, dinheiro vivo mesmo, dinheiro entrando em mala, era o Catar. E o Egito, né, que tem ali a fronteira, que não é a outra fronteira terrestre da faixa de Gaza, a grande maioria com Israel, né? No norte da faixa de Gaza com Israel, no leste da faixa de Gaza com Israel e no sul é com o Egito. Então
continua também ali na sua querendo manter a presença, até porque quer evitar, né, vamos dizer assim, problemas com o Hamas e com outros militantes, como eles já tiveram várias vezes. É isso, vamos ver como esse cessar-fogo vai andar daqui para frente e como tudo vai continuar caminhando, esperando, obviamente, que continue, né, para além dos 42 dias, para que a gente possa ver a volta de todos os reféns israelenses vivos e mortos, né, e aqui para o território do lado de cada um. É isso, João. Vamos então para nossa próxima notícia e passar para o lado direito do muro, para o lado da Cisjordânia, até porque Jenin continua pegando fogo. Comentamos aí na semana passada, entrada de tropas ali na cidade norte da Cisjordânia, na cidade, uma das cidades mais ao norte ali da Cisjordânia. É, muita presença israelense, a autoridade palestina dentro da cidade, ela não vem atuando, ela vem atuando nos arredores. E, enfim, a gente vê, como a gente comentou, a mudança, né? Dos canhões de Gaza no momento para a Cisjordânia. É, Marquinhos, não tem mais muito o que falar sobre isso, além do que a gente comentou na semana passada, né? Esse é o novo estágio da guerra, vai ser o lugar que vai ser o epicentro da violência. Recomendo que voltem lá no episódio 285, quem ainda não escutou. A novidade é que morreu mais gente de lá para cá, né? A gente já está com o número, tá, acho que em 18 mortos, não só em Jenin, em outras regiões também. Em Tulkarem, que é uma outra cidade palestina, também região A da Cisjordânia, que está mais ou menos na mesma linha da cidade israelense de Netânia. Também está tendo operação militar feroz, bastante intensa ali. E vale sempre lembrar que o cessar-fogo que Israel assinou com o Hamas, ele diz respeito à faixa de Gaza. Ele não tem nenhuma menção à Cisjordânia. Então, ali o bicho pode pegar dos dois lados, né? Então, como a gente comentou na semana passada, ali vai voltar a ser o epicentro da violência. Não sei quanto tempo vai durar, não sei qual vai ser o tamanho da matança ali, quanto a gente vai morrer, quanto a gente vai se ferir, quanto a coisa vai ser destruída, mas é o preço que o Smotrich está pagando, perdão, está cobrando para ser parte desse governo. Pelo menos por enquanto, eu acho que ele não vai durar mais muito tempo, mas por enquanto esse é o preço que ele está cobrando, ele está sendo atendido. É isso, só mais uma break news aqui, vendo que saiu no jornal Haaretz, o enviado aí do Trump, né, o Witkoff, ele informou que mais um refém, e esse aí com cidadania americana também, dupla cidadania no caso, vai ser libertado amanhã. Ou seja, a gente vê várias mudanças aí nessa questão do cessar-fogo, o que indica também essa questão como é que chama? Da força, né, dos Estados Unidos e de uma disponibilidade, pelo menos, do Hamas de não fugir, né? Dessa interlocução, de tentar boas relações aí com o governo Trump, né? Acho que é uma questão Olha, interessante. isso é ponto para o Catar, tá? É Porque claro, o Witkoff, o governo Trump, não tem diálogo direto com do o Hamas. Hamas. Isso é ponto para o Catar. Então, a diplomacia do Catar funciona muito bem nessas horas. Eles estão dando tudo que eles prometeram, ainda estão dando mais. Eles estão realmente presenteando o governo Trump com uma série de ações. E eu não duvido que o Hamas pare com esse show de horrores na libertação dos reféns a partir de agora. Também enfim, porque o Qatar vai virar e falar, meu amigo, para com essa parada aí, vocês não estão prejudicando o cessar-fogo, e eles estão conseguindo dobrar o Hamas, né? Então é mais um ponto para eles a questão diplomática. Isso não é elogio ao Qatar, não, tá? Isso não é nada moral. Estou comentando como eles estão sendo eficientes no papel Exato. É. que foi atribuído a eles, ou que eles decidiram desempenhar nesse contexto. Eles estão desempenhando esse papel com excelência até agora, e isso aumenta a força do Qatar na região. Certamente, né? E, enfim, como o Marquinhos comentou agora, o Catar tem planos para a região. E aqui, ó, tô olhando também mais um tweet falando justamente essa questão da paralisação da libertação dos prisioneiros palestinos, que Itai Blumenthal, né, que é um jornalista, ele falando que uma fonte, né, do governo falou que eles resolveram congelar a libertação dos prisioneiros por conta das imagens, né, da libertação dos reféns em Khan Yunis. Ou seja, mostra aí que caso agora também Israel bote uma pressão para que isso não aconteça, o Netanyahu também fez um tweet a esse respeito agora, tem pouco mais de uma hora,
E Israel vai tentar colocar uma pressão para que esse tipo de imagem não aconteça novamente. E a gente vai ver se o que vai acontecer, pelo menos amanhã, de repente, com a libertação desse refém americano, e também no sábado, né? Com a libertação de mais 3 reféns israelenses. É isso, João. Vamos então para o nosso próximo bloco para falar de outra guerra, né? Porque, meu amigo, a coisa aqui dentro tá pegando também. Bom, gente, primeira notícia é para falar do julgamento dele mesmo, Benjamin Netanyahu. Conseguiu, né, uma prorrogação nas semanas passadas, né? Não foi depor por conta de toda a questão cessar-fogo e tudo mais. E também, obviamente, depois da operação, aquela coisa toda, deu uma esfriada. Voltou o julgamento no início dessa semana, só que parou de novo. Parou de novo porque um dos juízes, ficou doente, ficou resfriado. Ô, João, tu tomou vacina para gripe? Pô, eu tomei vacina para gripe, cara. Não O juiz não tomei. pode tomar? Tomou? Devia ter tomado. Eu não tomei, não, mas a vacina da Não. gripe ela tem 50%, né? Ah, Mesmo que ele tenha olha. tomado, ele tem 50% de chance de pegar a gripe. Olha, toma a vacininha, pô. A vacininha da gripe, pô. Cara de idade, vai lá, toma a vacininha, impede, não sei o quê, mas ficou doente, ficou lá, pegou a gripe, o juiz do caso Netanyahu, e aí cancelou, pelo menos por 2 dias, né? O julgamento dele. E tem mais uma, né, cara? Já pediu, ele já pediu o cancelamento também na semana que vem, porque ele foi convidado para visitar o Donald Trump lá na Casa Branca. Quer dizer, não só pediu, como ele já teve o pedido Ah, atendido. claro, E ele pô. tá, que já saiu também que ele está cogitando estender a viagem para o fim de semana também, que ele tem muito Opa, trabalho para fazer no opa. fim de semana lá Pô, nos Estados Unidos. Terezinha, Certamente, né, cara? trabalho para caramba. Pois Sabe? é, vai dar um pulinho em Miami, visitar o filho dele, que, enfim, imigrante praticamente. Não tem, aliás, o filho do Netanyahu podia, que ele não está na lista dos deportados Pô, do Trump, avisa né? aí, João. Porque green card ele não tem. Ele não tem Não green tem. card. Então, por que ele não está na lista dos deportados? Tá ligado Não que ele teve abriu uma deportado para empresa Israel essa até semana, não agora. foi? Ele Não sabia, não. abriu uma empresa essa semana. Abriu uma empresa. Abriu uma empresa no Tennessee. Abriu uma empresa. Ele com um cara ele é ligadão, o cara lá nos Estados Unidos, que aparece com ele várias vezes. Abriu uma empresa aí. O que que esse cara vai fazer? Vem cá, cara, será que o Não, Netanyahu não vai trazer a Sarah de sabia. volta? Mas, então, pois é, eu quero comentar sobre isso agora. Vamos entrar aí nos bastidores da família Netanyahu, né? Parte é meio fofoca e parte é importante. Vocês Caras, decidem o que revista vocês querem, que vocês acham que é Caras. importante ou fofoca. Netanyahu não está bem da cirurgia, é uma cirurgia complicada que É ele fez na verdade. próstata. Ele tá, quem está convivendo com ele está dizendo que ele está muito debilitado, muito fraco, que o tempo todo ele está se mexendo, não consegue ficar na mesma posição muito tempo. A esposa dele, a Sara, está fora de Israel tem 2 meses já. Uma cirurgia complicada como essa já seria complicada para uma pessoa jovem, para um cara de quase 75 anos, que é o caso do Netanyahu, né? É mais complicado ainda. E a esposa dele não tá presente no momento difícil desse. E disse o Chaim Levinson, a gente falando dele várias vezes agora, porque a semana ele apareceu bastante e com boas informações e com boas análises também. Ele comentou que as informações que ele tem é que a Sara está furiosa com o Netanyahu por conta do caso da Rami Vlais, que é a ex-assessora que dedurou eles. A gente comentou aqui umas 2, 3 edições sobre a relação dela com a família Netanyahu, né, que o celular dela foi parar na mão dos jornalistas do Canal 12, que fizeram inclusive episódios do programa Uvda, sobre o qual a gente falou hoje, sobre, sobre essa relação escusa. E a Sarah ficou muito irritada como isso não foi evitado, como ninguém do Likud, nem o próprio Netanyahu não comprou o silêncio da família dela logo e deixaram isso estourar. Mas ela aparentemente está se metendo aí na escolha do novo chefe das Forças Armadas. A lista tríplice apresentada pelo Israel Katz não foi do agrado da Sarah Netanyahu, que resolveu incluir um outro nome que é um nome ligado a ela e à família Netanyahu, um nome que tem relações com pessoas muito próximas da família Netanyahu, e ela, pelo jeito, quer que seja esse sujeito o chefe das Forças Armadas. Não sei o nome desse general, não me lembro, escutei e não me lembro.
Enfim, a gente vai comentar, como eu disse na semana passada, a gente vai comentar sobre o novo chefe das Forças Armadas quando ele aparecer. Mas a gente sabe, o que a gente tem notícia aqui de muitos jornalistas diferentes, é que a Sara Netanyahu, ainda que não tenha cargo nenhum, ela participa ativamente da escolha das nomeações, na verdade, para cargos importantes do governo, até para ministros. E no caso de nomeações de cargos não exatamente políticos, né? Como por exemplo o chefe das Forças Armadas, ou outros, ou o diretor-geral do Ministério enfim, o diretor de segurança, na verdade, o assessor de segurança do gabinete do primeiro-ministro, né, que chama Maskirat Tzva'i, ou outros cargos desses, ela geralmente participa da entrevista dessas pessoas, né? De repente todo mundo sai da sala, pede para ele esperar e entra a esposa do Netanyahu e faz entrevista essas pessoas para dizer se ela quer ou não. E aparentemente ela não pode fazer isso agora, né? Desse jeito. É difícil que ela vá conseguir fazer uma entrevista por Zoom com candidatos ao cargo de chefe das Forças Armadas, que nem é prerrogativa do primeiro-ministro indicar, mas ela está querendo colocar o dedo. E a gente sabe que o Israel Katz não é ministro de coisa nenhuma, né? Ele é um fantoche do Netanyahu ali. Então, se o Netanyahu insistir que esses candidatos dele não podem ser, nenhum deles pode ser o novo chefe das Forças Armadas, vai ser o candidato da Sara. E se ela realmente está participando disso, essa lista tríplice deve ganhar um quarto integrante que passa a ser o favorito nessa escolha. Isso quer dizer que essa pessoa é ruim? Não necessariamente, mas isso quer dizer que ela tem mais chance de atender aos interesses da família Netanyahu, pelo menos enquanto eles estiverem no poder. Porque, outra vez, você atende o interesse dessas pessoas também quando elas têm alguma coisa para te dar em troca, quando elas te ameaçam, né? Se eles passam para a oposição amanhã, se Netanyahu se complica, aí você acaba perdendo interesse nele. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que sobre o julgamento do Netanyahu, que está indo muito devagar, quase parando, e essa semana só teve um dia, não teve nada demais. Não teve nenhuma informação que a gente possa comentar aqui no podcast que possa atrair o interesse do mais curioso dos nossos ouvintes. Não teve nada. Teve uma coisa que é preocupante, né? Como teve também lá no início, ele recebeu 3 vezes papeizinhos, né? Durante o seu depoimento. A gente não sabe o que está escrito nesses papeizinhos, a gente não sabe se é informação que alguém passa por conta de tudo do que ele fala, né? Porque o que acontece? Ele vai falando, né? O depoimento dele não está sendo transmitido na televisão, mas o pessoal que está ali nos arredores, eles têm acesso às imagens ao vivo, né? Porque nem, não cabe todo mundo no auditório lá. Então, os jornalistas, os analistas, né, acompanham do lado de fora. E, obviamente, os caras vão tweetando, né? Vão pegando as informações que saem, o que o Netanyahu fala, o que seus advogados falam, e eles vão falando: ó, isso aqui é mentira, isso aqui não aconteceu, isso aqui não é assim, isso aqui é assado. E essas informações, inclusive, foi mais ou menos isso que aconteceu da primeira vez, né? O Netanyahu falou um negócio, logo depois ele recebeu um bilhete, né? E ele corrigiu o que ele tinha falado, né? Então a questão é a seguinte: obviamente ele é o primeiro-ministro, ele pode receber um bilhete de uma coisa urgente que aconteceu. A gente comentou isso na época, né? Até porque na época que o julgamento dele começou, não tinha cessar-fogo. Então ele podia ter recebido um bilhete falando: ó, aconteceu um ataque do Líbano agora, um ataque terrorista em tal lugar, ou um míssil caiu em não sei onde, alguma coisa. Obviamente, o cara é o primeiro-ministro, ele pode receber alguma informação nesse sentido, mas a gente não sabe que informação ele está recebendo, né? Então, nesse dia aí do julgamento dele, mais 3 bilhetinhos o Netanyahu recebeu, o que, porra, mostra aí que o negócio não é sério, né? Ou ele mostra mais uma vez a questão de você ser um primeiro-ministro, você está sendo julgado por crimes, por corrupção, e você não sair do seu cargo, você não deixar o seu cargo. O conflito de interesses que há nessa questão, né? Ele não é colocado isso. Isso é uma coisa muito absurda. E só o nome do general, cara, eu tava olhando aqui no tweet que tu mandou da Daphne Aliello, né? É David Zini, e ele é próximo. O irmão dele, na verdade, peraí, a Hermes que David Zini. O irmão desse general, ele é tipo o braço direito da família Falik, do Simon Falik. O Falik é o cara que tem a casa em Jerusalém com um suposto bunker atômico, que é onde o Netanyahu e a Sara agora não, né? Sara já está quase 2 meses em Miami. Mas o Netanyahu e a Sara viviam, né? Até a Sara ir para Miami. O Netanyahu continua por lá.
Ou seja, eles são pessoas ligadas diretamente à família Netanyahu, e aí mostra, né, mais uma vez, esse conflito de interesse. E, cara, o que que você tem a ver com isso, cara? Pô, tu é a mulher do primeiro-ministro, não é o primeiro-ministro, não, cara. E aí, o que você comentou, né? O primeiro-ministro também não tem que indicar, apesar de ter essa informação, que ele também vai entrevistar, né, os generais. Apesar dele não ter que fazer isso. Quem entrevista o general é o ministro da Defesa e o ministro da Defesa indica. E o Netanyahu, obviamente, vai indicar e aparentemente aí, de repente, por Zoom. Vamos passar a senha do Zoom para ela, ô João? A senha do nosso Zoom. Então, assim, a questão é que assim, o primeiro-ministro, é óbvio que quando o ministro da Defesa decide quem é o chefe das Forças Armadas, isso está em concordância normalmente com ele leva isso para um debate com o primeiro-ministro, né? Eu tô pensando nesse cara aqui, eu quero saber a tua opinião, mas no final a adesão tem que ser no ministro da Defesa. Claro. No caso de Israel, aparentemente a adesão vai ser da primeira-dama. Nem do ministro da Defesa, nem do primeiro-ministro. Pois é. Agora, eu quero fazer um comentário pequeno e uma breaking news também rápida, um complemento de uma breaking news para a gente poder passar de tema. Primeiro, você começou comentando sobre o mais importante de tudo, né? Que o Netanyahu foi convidado para ir para a Isso. Casa Branca se reunir com o Trump na semana que vem. Essa é a notícia mais importante, a gente não comentou sobre ela. O Netanyahu ele foi o primeiro chefe de governo do mundo a receber um É. convite oficial do Trump para se reunir com ele na Casa Branca. E aí alguém pode pensar assim, pô, isso é um respeito do caramba, né? O cara tá com moral com o Trump. Ou o Trump tá chamando ele para dizer o seguinte: meu querido, o negócio é o seguinte, eu tô te chamando aqui para falar para você diretamente. O que vai acontecer na faixa de Gaza, no Líbano, no Irã, não sei o que lá, vai ser A, B, C, D e E. Você tá entendendo? Eu tô cansado, eu não vou mandar mais emissário, o emissário só vai cumprir a minha política. Eu tenho a percepção, a sensação de que esse vai ser o teor da conversa do Trump com o Netanyahu. O Trump está de saco cheio do Netanyahu já tem bastante tempo, desde o primeiro mandato dele, e é óbvio que ele precisa cooperar com Israel, mas eu acho que ele está querendo ditar para o Netanyahu o que vai acontecer daqui para frente. E isso é um caso curioso, né, porque o Trump, embora ele apoie esses líderes da extrema-direita ao redor do mundo, né, e ele fortaleça esses grupos, né, a gente vê isso na Hungria, por exemplo, o próprio Brasil, em Israel, pelo fato essa é a minha interpretação, obviamente, pelo fato de que qualquer primeiro-ministro que assuma, que tenha qualquer condição de assumir o poder em Israel, vai atender os interesses do Trump de qualquer maneira, né? Vai cooperar com o Trump de qualquer maneira, o Netanyahu é o que menos representa os interesses diretos do Trump, é o que mais dificulta a vida dele aqui. Porque os interesses dos líderes israelenses do mainstream, eles casam com os do Trump. Todos estão interessados com a normalização com a Arábia Saudita, todos estão interessados em de alguma maneira, resolver a questão com os palestinos, ou pelo menos dificultar o braço do Irã aqui, através dos grupos mais radicais. O único que complica a situação é o Netanyahu com seus políticos aí da extrema-direita que compõem seu governo. Eu não sei se é o único, mas é o principal, é a pedra no sapato. O Gantz, no livro do Barack Ravid, né, A Paz de Trump, que ele comenta os acordos de Abraham, ele já tinha comentado que o Trump tinha demonstrado uma preferência muito grande pelo Benny Gantz em relação ao Netanyahu. E certamente prefere o Yair Lapid, e certamente vai preferir outro nome que vier a surgir. Talvez o Bennett não tanto, mas o governo Bennett, ele seria um governo bem mais tranquilo que um governo Netanyahu. Por exemplo, se o Trump quiser instituir um cessar-fogo, você não vai ter um Smotrich, um Ben-Gvir, gritando no ouvido do primeiro-ministro que não pode, ameaçando sair do governo. No caso do governo Bennett, isso não vai acontecer, né? O Bennett pode até não querer o cessar-fogo, mas o próprio governo dele vai obrigá-lo a fazer, né? Porque ele vai ser minoria ali. Então, eu acho que nesse caso, a gente inverte um pouco a situação. No caso israelense, o Trump prefere os moderados do que a extrema-direita. E eu acho que e ainda mais quando a extrema-direita está sendo liderada por uma figura como o Netanyahu, que não se preocupa com nada mais do que si mesmo, do que si próprio. Então, o Trump está de saco cheio desse sujeito manipulador, desse sujeito egocêntrico, que acha que é maior do que ele. Aliás, ninguém pode ser maior que o Trump para o Trump, nem igual, nem ser metade dele, tem que ser muito menos, tem que ser É servil a ele. manipulador e E o Netanyahu egocêntrico. incomoda. Pois é, que também é manipulador e egocêntrico, mas o Netanyahu conseguiu manipular o Trump em algumas situações no primeiro governo, né? Jogou o É. Trump contra a autoridade palestina em determinados momentos, e o Trump não está disposto a aceitar isso de novo. Então, eu tenho a impressão que essa visita do Netanyahu para Washington, ela não vai ser muito positiva, não.
ela vai ser enfim, um deadline que é o seguinte: você quer continuar sendo primeiro-ministro? É bom que você faça o que eu estou mandando, porque senão eu vou te dificultar a vida do jeito que você não tem noção do que é. É, eu acho que esse vai ser o teor da conversa. Óbvio que o Trump é sempre inesperado, e é óbvio que o mundo sempre pode surpreender a gente para o pior, mas eu acho que alguém vai colocar limite no Netanyahu, como já está colocando, vamos dizer a verdade. Não porque o Trump é um grande pacifista ou porque ele quer o bem do mundo, simplesmente porque os interesses de Netanyahu confrontam com os interesses do Trump. É isso, Netanyahu na Casa Branca. Vamos ver o que ele vai fazer por lá. Bom, João, vamos para a segunda, que também é uma notícia aí bomba, né, cara? Que Olha, pera, o complemento do Breaking News é que vai. o gabinete do Netanyahu confirmou a informação de que eles mandaram o ônibus voltar para a Ó, prisão, o ônibus que estava levando os prisioneiros, e só vai libertar depois que receberem garantias de que os próximos presos não vão ser, os próximos reféns não vão ser libertados com esse showzinho horrendo do Hamas. Ele só quer garantia, ele não precisa, ele não vai esperar ver os próximos, né? Assim funciona esse cessar-fogo. mas E se não, agora entra o Qatar em campo de novo, né, para resolver os problemas. mas se acontecer showzinho amanhã ou no sábado, aí pode começar a dar uma azedada no caldo, né? Vamos Na ver. verdade, ele não pediu para não ter showzinho, né? Ele pediu para que ele disse que ele só vai libertar os presos hoje se tiver uma promessa de que a próxima libertação dos reféns tiver garantias de que ela vai ser segura nas próximas. Ele não pede para acabar o showzinho, ele pede para ter segurança. Ou seja, você pode fazer um showzinho a portas fechadas, né? Não com multidões ali. Até porque, entre nós, tá? Quem impede um maluco É que isso, tá ali naquela multidão de sacar uma arma e disparar contra uma refém ali? Quem impede isso, né? Mas os caras vão obedecer o Hamas, vai ser morto. Pô, sinceramente, é, esses malucos podem estar em qualquer lugar, né? Eles podem estar em Israel, podem estar em Gaza, podem estar em qualquer lugar. Então, acho que isso é legítimo, essa cobrança. Apesar de ter sido feita pelo Netanyahu. é isso. Vamos então para a próxima bomba, João. Vamos para a próxima bomba que essa semana, na quinta-feira, no domingo, foi nomeado, na verdade, né? O eleito é nomeado o próximo o presidente da Suprema Corte. Depois de mais de quase, sei lá, 15 meses, né, de Suprema Corte com um presidente interino, que era o juiz Amit, né, esse mesmo juiz foi agora nomeado juiz, presidente, né, não interino, presidente oficial da Suprema Corte. Como a gente já comentou em vários episódios, a eleição é feita mais de forma simbólica, né? Porque o juiz o juiz que assume a presidência, ele é o juiz decano, né? O juiz com mais tempo na Suprema O Corte. decano. Decano, isso, é o juiz com mais tempo na Suprema Corte. E o juiz Amit enfim, foi eleito. Mas o que mais chamou a atenção nisso tudo foi por que que a gente estava aí há mais de um ano e tal, né? 14, não, acho que foram 13 meses, né? Um ano desde da aposentadoria da Esther Hayut, a gente estava sem presidente na Suprema Corte, porque o ministro da Justiça, Yariv Levin, se recusava a convocar a comissão nomeadora de juízes porque ele não tinha maioria nessa comissão e ele, obviamente, não queria indicar o juiz Amit, porque ele considera o juiz Amit um juiz liberal, ele é um juiz liberal, e ele queria um juiz mais conservador. Ele queria, na verdade, o que o Yariv Levin queria era ter o controle total da comissão nomeadora de juízes para que ele pudesse nomear um juiz que fosse do seu interesse. Né? No caso, o juiz Solber, que é o vice agora, né, do juiz Amit. Não, ele queria o Aaron. Ele queria o Aaron. Ele não O queria o Elron, Solberg. é verdade, é o Elron, desculpa, é engano, é verdade. E o que o Yariv Levin, durante todo esse ano e plus aí, né, ele evitou a convocação da comissão de juízes. A Suprema Corte falou, meu amigo, você não tem como mais fazer isso, você é obrigado a convocar para nomear o presidente do Supremo. Deu um deadline para ele, para que isso acontecesse no dia 16 de janeiro. É, Ele pediu a prorrogação por mais 10 dias por conta de acusações que surgiram contra o juiz Amit. As acusações foram rechaçadas
e aí no último domingo ele teve que convocar a comissão nomeadora de juízes para que o juiz Amit para que o juiz fosse eleito, né? E aí simplesmente o que aconteceu foi que dos 9 membros da comissão nomeadora de juízes, só 5 compareceram. Os três juízes da Suprema Corte, não, os dois juízes da Suprema Corte, uma deputada da oposição, 2 deputados da Ordem dos Advogados, 2 membros da Ordem dos Advogados e todos os membros, os outros 4 membros, o Yariv Levin, o ministro, um deputado da situação e outros membros ligados ao Yariv Levin, também eles boicotaram a reunião da comissão nomeadora de juízes, não participaram da votação e, no final, o Yariv Levin disse que não reconhece o juiz Amit como presidente da Suprema Corte de Justiça do Estado de Israel. João, está declarada uma crise institucional entre o poder legislativo e o poder judiciário. O ministro, não só o poder legislativo, né, o poder executivo, que o ministro não reconhece o presidente do Supremo e o Netanyahu, inclusive, pela primeira vez na história de Israel, não vai à cerimônia de posse do presidente do Supremo Tribunal de Justiça. E aí, João, se agora ele diz que não reconhece o presidente do Supremo, nada impede que no futuro ele diga que também não reconhece o resultado eleitoral. Pois é, Marquinhos. Esse caso dessa eleição representa o maior capítulo de crise institucional que a gente viu em Israel, pelo menos nos últimos, talvez, 30 anos. A gente comentou, né, você comentou agora como é que foi feita a comissão nomeadora de juízes. O Yariv Levin queria mudar essa regra. Ele não teve força política para fazer isso. E a saída que ele encontrou foi enrolar e não atender a esses pedidos, porque ele sabia que caso ele atendesse a exigência da Suprema Corte para convocar a comissão de juízes, ele teria um juiz a contragosto indicado. E o Yariv Levin não está satisfeito com o presidente da Suprema Corte conservador, como, por exemplo, o Solberg. O Noam Solberg é um juiz conservador, colono, judeu religioso, que discorda do Yitzhak Amit, que é o atual presidente, em praticamente tudo. Mas para o Yariv Levin não é suficiente um cara que nem o Solberg. Ele queria o Edrom de maneira temporária, porque ele, na verdade, o que ele quer é introduzir nessa corte juízes alinhados com a sua visão de extrema-direita, que ele quer juízes do Fórum Coelet, que é o think tank, ou lobby, né, como vocês preferirem, que é a organização, na verdade, que assessora o Levin no conteúdo das leis propostas para a reforma judicial, que, na verdade, é a destruição da democracia liberal israelense. E ele insiste nisso, ele fala, ó, eu aceito o juiz de vocês, tem que botar um meu. A gente tem que nomear 4, no final das contas, eu quero 2 meus e 2 de vocês. E tem gente que achando que isso é razoável, que o cara coloque juízes que não tem a menor condição, que não tem um currículo adequado para serem juízes da Suprema Corte, e que tem como objetivo a destruição da democracia liberal israelense. E ele quer fazer isso passando por cima da comissão que, por lei, é quem tem que eleger os juízes. Então ele tentou de todas as maneiras possíveis. Ele tentou modificar a comissão para que ela fosse uma comissão política, não tem força política para isso. Tentou ganhar a votação da Ordem dos Advogados, perdeu. Tentou retirar os advogados da votação e não conseguiu. E aí, então, quando ele não consegue nada, ele fala, então também não é ninguém. E aí a Suprema Corte vai falar, você tem que nomear, já foi, não dá para ficar com interino para sempre. E aí quando ele é obrigado, ele acusa conflito de interesse, ele acusa a Suprema Corte. Isso é conflito de interesse, que a Suprema Corte está me obrigando a eleger a Suprema Corte. Né? Que o presidente interino da Suprema Corte está me obrigando a eleger, a convocar a comissão para que ele mesmo seja eleito o presidente da Suprema Corte. Né? Como se tivesse alguma outra organização que pudesse tomar essa posição. E como se fosse razoável que o presidente, que o ministro da Justiça esteja há 15 meses sem convocar a comissão nomeadora de juízes, porque ele não concorda com o que a maioria quer nomear, segundo a própria comissão prevista por lei, para ser juiz da Suprema Corte. E aí começa a pipocar uma série de denúncias sem pé nem cabeça contra o Yitzhak Amit essa semana. Quase sempre notícias plantadas aí ou divulgadas por jornalistas ligados ao governo,
Que essa notícia não tem nenhuma, tipo, que a polícia do Ben-Gvir, aqueles mesmos caras, decidiram não abrir investigação contra essas denúncias, porque não existe nenhum sinal de evidência de que aquilo possa oferecer algum problema. E nenhuma, nas três acusações trazidas pela imprensa, a polícia fez o primeiro exame e viu que não tem. E aí, qual é o lugar onde você vai cobrar do candidato a presidente da Suprema Corte essas explicações? Na comissão. Você vai na comissão e você cobra dele. Você entrevista, você expõe, você sabatina o cara. E ele foi sabatinado, ele respondeu sobre isso. Só que o Levin preferiu não ir para a comissão. Ele e os outros membros da coalizão sabotaram a comissão. E aí ele é eleito sem a presença do Levin. E o que o Levin faz? Diz que não reconhece. Agora, o que ele pode fazer para não reconhecer? Simplesmente, toda semana você tem uma reunião do presidente da Suprema Corte, que é o presidente de um dos poderes, com o ministro da Justiça, e o Levin não vai fazer essa reunião com ele. Isso afeta o funcionamento do Estado. Não só isso. O Levin vai convocar a comissão para nomeação de juízes para nenhum juiz do país. Que a gente já está num déficit gigantesco de juízes há anos, há 2 anos, e o Levin não vai nomear juízes. Tem alguns tribunais, algumas sessões, em Jerusalém, por exemplo, que eles estão dizendo: a gente está aqui prestes a colapsar. A gente não tem como. Na Suprema Corte faltam 4 juízes. São 15 em Israel, eles estão com 11 agora. Faltam 4 juízes na Suprema Corte. Ou, na verdade, no fim desse governo faltariam 4, né? Uma coisa assim. Agora, no mínimo, faltam 2. No mínimo, faltam 2. E a situação é essa. O Levin prejudica o funcionamento da justiça israelense porque eles não querem colaborar com o golpe dele. Ele não conseguiu, por meios legais, fazer com que o golpe dele entrasse em vigor, e ele agora tentou por meios não convencionais, mesmo que você imploda a justiça do país, fazer com que as coisas. É um psicopata total. E isso, okay? Por que ele não pode passar a reforma dele? Ele fala: então foda-se, vou passar minha reforma agora e eles que se danem com isso. Porque ele não tem força política. Ele não tem força política para poder passar a reforma dele. Ela é impopular. O governo não quer comprar essa briga. Ele não tem condições hoje de passar a reforma dele. Mesmo ele tendo feito esse acordo fajuto aí com o Guidon Sar, de uma nova comissão, uma proposta para ser votada para fazer valer só no ano que vem. Ele não tem força política. E se ele for levar essa disputa para o pau, a popularidade do Levin é muito menor do que a da Suprema Corte. Ele conseguiu minar, não só ele. A Suprema Corte também tem essa parcela de colaboração nisso. Mas ele conseguiu minar mais ainda a confiança de setores da população na Suprema Corte, no judiciário de maneira geral. Mas a confiança no Yariv Levin como ministro do governo, ela é muito menor do que a no judiciário. O judiciário, sei lá, tem 48% de aprovação. Vocês acham isso baixo? O judiciário é a segunda ou terceira instituição do país com nota mais alta. Só perde para o exército, e aí não sei se perde para mais alguma. Todo o resto tem menos. Polícia, Shin Bet, governo, Knesset, tudo tem menos. A Suprema Corte tem mais que todos esses, perde para o exército. Mas o Levin é parte do governo, e dentro dos ministros do governo ele é dos piores avaliados. Então, ele também não tem condição de levar essa briga para pedir manifestações da população, que as pessoas vão às ruas contra as. Não tem como. Ele não tem como reverter essa situação. Então só pode boicotar. E dane-se acontecer no país, para o Levin não importa. E a gente é vítima desse governo de autoritários, psicopatas, insanos, e gente que odeia Israel. Simplesmente eles odeiam Israel. Né? Eles odeiam o que se construiu em Israel. Eles querem reconstruir tudo. Se é às custas da morte de todos os palestinos, se é às custas da destruição da democracia israelense, se é às custas do desmonte da educação, da intelectualização, da desintelectualização da sociedade, da perseguição aos esquerdistas, aos organizações de direitos humanos. Tudo que foi construído, eu não digo que Israel é um exemplo de país para o mundo, com uma democracia super vibrante e que blá blá blá, para o Oriente Médio é a melhor, né? É a melhorzinha, mas para o resto do mundo, acho que tem países que têm uma democracia muito mais fortalecida, muito mais que preservam os direitos humanos muito mais que Israel, mas Israel construir nesses 70 e tantos anos, a extrema-direita israelense tenta destruir dia a dia, e eles não se importam com nada, com legado nenhum. Eles odeiam o sionismo clássico, eles querem o que eles chamam de sionismo, eles querem implantar isso, que é, enfim, basicamente o que eu descrevi agora, né? Que é um sionismo racista, anti-árabe, é um sionismo anti-intelectual, é um sionismo xenófobo, que despreza a democracia liberal, que despreza a imprensa livre, né, que é parte, obviamente, da democracia liberal,
que quer destruir as instituições democráticas que foram construídas com todos os seus defeitos e com todas as suas contradições. Eles não querem nenhuma delas. Voltamos ao psicopata, né, João? Ao adjetivo aí que usamos tanto no último episódio. É isso, é basicamente isso que é o Yariv Levin. Ele quer o caos. Ele está construindo o caos na sociedade israelense. Então, assim, no momento em que o ministro da Justiça não reconhece o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, ele coloca todo o sistema judiciário em xeque. Para que as pessoas vão respeitar juízes agora? Para que as pessoas vão respeitar as determinações dos juízes agora? Porque já que o ministro fala que, pô, não vale nada e politiza toda a discussão. Ele politizou toda a discussão. O cara, simplesmente o que ele quer é o caos na sociedade israelense. Ele quer o caos. Eles continuam avançando. O projeto de golpe do judiciário que eles tentaram implementar há um ano antes, né, do ataque aí do 7 de outubro, né? Na verdade, começou há 2 anos atrás, né, um pouquinho mais de 2 anos atrás, em janeiro de 2023. Eles começaram com essa política de golpe do sistema judiciário, mudando regras, querendo mudar a questão da nomeação de juízes, querendo mudar a forma, por exemplo, a gente já comentou várias vezes, né? Israel não tem uma constituição, mas tem leis, né, com um valor constitucional, né? E eles queriam mudar regras para mudança nessas leis, ou seja, com mudança, com maioria simples no parlamento. Eles queriam, inclusive, criar regras para que quando uma lei dessa fosse mudada, ou alguma mudança acontecesse no parlamento, a oposição muitas vezes questiona essas mudanças no Supremo. E o que o Yariv Levin e os seus asseclas queriam era a possibilidade de novamente votar essa lei e passar por cima de uma possível decisão do Supremo contra essas mudanças feitas na lei. Ou seja, o que o Supremo falaria? Olha só, a gente tem leis com valor constitucional e essas mudanças que vocês querem apresentar, elas não podem ser feitas dessa forma, porque elas entram em choque com essas leis, né, como se fosse assim, essa dita Constituição. E o que eles gostariam de fazer? Vamos votar novamente. Caso essa lei passe nessa segunda votação, a gente passa por cima da decisão do Supremo. Essa era uma das leis que eles queriam aprovar. Ou seja, simplesmente acabando com o equilíbrio de poderes, passando por cima de todo o processo do judiciário, né? Ou seja, não passando por cima, invalidando o processo do judiciário, né? Ou seja, para que o judiciário ia decidir se aquilo era legal ou não, se afinal de contas o legislativo poderia simplesmente votar novamente e acabar com aquilo, né? E aprovar uma lei mesmo que ela fosse inconstitucional, mesmo que ela fosse contra as regras, né? Ou seja, você tem. E aí, no momento em que ele não consegue ter maioria para dar o golpe, ele simplesmente quer desmontar, acabar com a legitimidade do sistema judiciário em Israel. É assim, realmente é uma coisa absurda o que aconteceu. Mais absurdo ainda é a gente estar vivendo numa normalidade incrível, né? E isso, assim, isso tem muito a ver também com o momento em que a gente vive de guerra e de volta dos reféns. Está todo mundo pensando no quê, né? Tá todo mundo pensando no que esse calhorda está fazendo no sistema judiciário ou está todo mundo pensando na volta das soldadas, na volta do Gadi Moses, de 80 anos, que era refém da Jihad Islâmica até agora? Ou seja, olha só, cara, o que esses caras estão fazendo nesse momento da história do país, em que está todo mundo agora concentrado no retorno dos reféns, o cara está desmontando o sistema judiciário, desmontando completamente o sistema judiciário, deslegitimando o sistema judiciário. Não já há falta de ele não nomeou novos juízes para o Supremo. Já são dois, né? Que ele precisaria também nomear novos 2 juízes e ter mais um que entra como é que chama? Que entra de aposentadoria esse ano. Ou seja, vão ser 3 juízes a menos no Supremo Tribunal de Justiça e ele não vai convocar a reunião, a comissão, porque ele não tem maioria. E ele não vai poder indicar os juízes que ele quer indicar. Então, assim, é realmente um absurdo o que esse cara tá fazendo no país, cara. É assustador, sabe? E o Netanyahu dando, obviamente, apoio a isso, né? Ele não quer, ele não vai à reunião,
a posse, né, do juiz Yitzhak Amit, ele vai manter, ele obviamente não vai sair contra o Yariv Levin, ele vai dar a mão para esse discurso de desvalorizar e deslegitimar, né, o Supremo Tribunal de Justiça e a justiça como um todo, o sistema judiciário como um todo. É absurdo que esse cara, o que esse governo está fazendo no país. E vamos ver como é que em algum momento, né, o país vai continuar, vai conseguir sair disso. E se vai sair disso, né? Isso é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar para frente. Só uma coisa que eu me lembrei, né? A gente comentou aí que o Netanyahu está indo para os Estados Unidos na semana que vem. Quem também está nos Estados Unidos é o ministro Katz, né? Que não é o Israel Katz, que é o ministro agora o ministro da Defesa, é um cara que era o ministro do Turismo e herdou, a gente comentou isso na semana passada, ele herdou todas as pastas do partido do Ben-Gvir, né? O Ben-Gvir saiu do governo, ou seja, teve que deixar os ministérios, o Ministério da Segurança Pública, do qual ele era o ministro. Tem também o Ministério da Moreshet, né, que é o Ministério da... Me ajuda a traduzir aí, João. Moreshet. Tradição, legado, né, do legado judaico, né? E Uhum. tem mais um ministério também que eles tinham tinham o controle. Esse ministro Katz, ele agora é ministro de quatro. Ele é ministro de quatro ministérios diferentes, incluindo o Ministério da Segurança Pública. Ele está nos Estados Unidos e quem vai para os Estados Unidos essa semana também conversar com o chefe de polícia de Nova York é o atual chefe de polícia do país. Ou seja, completamente desgovernado. Completamente desgovernado. Ninguém está no país, está todo mundo viajando, vamos para os Estados Unidos, aê, a gente paga, vamos lá para os Estados Unidos, festa, né? Assim, é realmente absurdo o que esse governo da extrema-direita israelense está fazendo. A gente vê o que é o desgoverno, né? Como a gente vê, tipo, é uma irresponsabilidade com o republicano, é uma irresponsabilidade com o público. É assim, realmente de tirar o fôlego e tirar o sono. Talvez por isso eu tenha acordado às 4:30 da manhã. Bom, João, vamos para a próxima. Vamos para a próxima para falar de Amihai Shikli. Ele mesmo. O ministro da diáspora. É ele o cara responsável pela relação de Israel com as diásporas judaicas. Inclusive, isso é um inclusive bem importante, ele votou contra o cessar-fogo. Foram oito deputados do gabinete que votaram contra o cessar-fogo. O Amihai Shikli foi um deles. Ou seja, tudo que a gente comentou hoje, da volta dos reféns, da entrada de mantimento, da ajuda humanitária para os milhões de cidadãos de Gaza que morrem de fome, morrem de frio, né, para o pessoal poder voltar lá para o sul, para o norte da faixa de Gaza, apesar da destruição, Amihai Shikli ele foi contra o cessar-fogo, absolutamente contra. Levantou a mãozinha dele ali contra. Ele ia para a Bélgica para participar de um painel da União Europeia sobre o antissemitismo. Teve muita pressão, tanto das famílias dos reféns, como de comunidades judaicas da União Europeia, contra a participação do Amihai Shikli nesse painel da ONU, da União Europeia, até que a gente recebeu a notícia de que o governo e ele estavam cancelando a participação, a viagem dele à Bélgica. E aí é que surge a notícia principal, que não foi por conta da pressão das comunidades judaicas, é, mas foi por conta do fundo RIND, aquele fundo que é belga, né? Sediado na Bélgica, que vem aí monitorando soldados israelenses que viajam pelo mundo. Dessa vez ele monitorou o Amihai Shikli, que também no início da guerra tirou foto de soldado, né? Se alistou, foi para Gaza, não sei o quê. E aí, João, queria ir para a Bélgica, o fundo entrou com um processo na justiça e o Amihai Shikli botou o galho dentro. Vai ficar por aqui mesmo. Não vou gastar muito a palavra com esse cara, não, né? Simplesmente o governo belga disse que não poderia dar imunidade para o Chicli e ele decidiu não ir para a Bélgica para trabalhar, né? Supostamente para trabalhar. Ou seja, ele está com medo, né? E isso mostra que essa estratégia funciona. Nesse caso, funciona contra quem tem que funcionar, porque se alguém tem que responder pelo que aconteceu, primeiramente, são os governantes do país, né? São os ministros do gabinete. Ele é ministro do gabinete de segurança. Então, é óbvio que ele tem que estar respondendo por isso.
Então, eu não acho que tem que ser na Bélgica, eu acho que ele devia estar respondendo aqui, ou em Haia, né, no caso, mas não deixa, me dá um pouquinho de satisfação ver o Chicli com medo, porque eu acho que esses caras têm que aprender. Ele pode ser que não tenha feito nada, o que eu duvido, né? Já fez coisa errada que foi votar contra o cessar-fogo. Mas isso não é crime. Tipo, bom, talvez isso até possa ser considerado. Vamos partir do princípio que não. No fim das contas, ele participou das decisões ali, ele é membro do governo e ele falou coisas. Ele foi contra, por exemplo, a entrada de ajuda humanitária, né? Ele disse coisas. Se ele tomava a decisão ou não, eu acho que ele até, a gente pode dizer que sim, é parte do gabinete. Mas se ele, se vamos supor que não fosse quem tomava decisões, ele, como líder do país, tem responsabilidade pelo que ele fala. E eu acho que as pessoas têm que aprender, no mínimo, que eles que têm que tomar cuidado na hora de falar. E se ele acredita nas coisas que a gente falava, então é um potencial criminoso ou um criminoso de fato e tem que pagar pelo que fez. Botou o galho dentro, o Amirai Shikli. É todo, né? Inclusive, teve uma manifestação em Nova York, que ele foi na marcha por Israel, não sei o quê, que ele apareceu, o pessoal começou a vaiá-lo e tudo mais, ele ficou mostrando o dedo, né? Fazendo, enfim, o ministro de Estado mostrando o dedo para manifestantes. Esse é o nível, botou o galho dentro. Bom, vamos para a próxima, João. A próxima é a seguinte: o tempo passa, o tempo voa, e os ultra-ortodoxos querem resolver a questão do alistamento, né? Porque a pressão continua para que os ultra-ortodoxos comecem a servir ao exército de forma séria, né? Como servem também os não ortodoxos. E agora eles deram um prazo aí de 2 meses e falaram o seguinte: ó, a gente tem 2 meses para resolver isso. Se não resolver, a gente pode ir para a eleição. E aí, cara, balançou o governo? E não é só isso, né? Porque aí o que aconteceu? O Aryeh Deri, líder do partido Shas, soltou essa frase, líder do partido Shas, para quem não sabe, é o partido ultra-ortodoxo sefaradita, que não tem só votos de ultra-ortodoxos, mas é um partido extremamente, enfim, ligado à ortodoxia. E ele disse isso. Ele disse: olha, a gente dá até março para essa questão ser resolvida, senão não vai ter outro jeito se não convocar eleições. Março não é à toa. 31 de março é o deadline do orçamento ser aprovado. Se o orçamento não é aprovado, o governo automaticamente cai. Então, o que a gente pode tirar de conclusão disso é o seguinte: se vocês não derem para a gente não vota no orçamento. Tem 2 meses para resolver esse problema. Ou seja, até a votação do orçamento, vocês têm que ter dado isso para a gente. Que, para quem acompanha o nosso podcast, já sabe que essa era a posição deles já há algum tempo. Né? Eles estão jogando com o orçamento, com a lei do orçamento assim. E eu acho que essa mensagem foi o seguinte: nem começa a tentar aprovar as outras duas leis do orçamento antes de dar isso, porque senão se complicar. E ele soltou, pela primeira vez ele disse: ó, pelo jeito, se não for resolvido até lá, então para eleições. E aí o Smotrich, ele diz o seguinte: Smotrich, ministro das Finanças e ministro da Ocupação, ele diz o seguinte: é possível que se a gente não conseguir encontrar um projeto de lei que atenda às necessidades do Estado e também da população ultra-ortodoxa, que a gente tenha que desfazer o governo e ir para eleições. Então, parece que o assunto já é consensual ali. Essa questão precisa ser resolvida. E, para minha compreensão, essa questão não vai ser resolvida. A frase do Smotrich, para mim, ela é um indicativo de o seguinte: quem vai quebrar o governo da direita são vocês. Arquem com as consequências. Porque o Smotrich ele não disse que tem que achar uma lei que isente os jovens estudantes da Torá, como o Deri falou. Ele disse que é uma lei que atenda aos interesses do Estado. Né? E que isso está dizendo o seguinte: eu não vou ceder e eu votar na lei que vocês querem, porque esse é um projeto de lei muito impopular, inclusive para minha base. Eu não quero votar numa lei dessa. E se o governo cair, essa conta é tua. Depois você vai convencer os teus eleitores, quando a esquerda chegar ao poder, ou que eles chamam qualquer coisa que não são eles de esquerda, quando a esquerda chegar ao poder, de que, enfim, por que que a gente está indo para eleições agora? Então, basicamente, essa é a situação que a gente viu. E eu reafirmo o que eu disse na semana passada. O governo, e na semana retrasada também, esse governo não dura mais muito tempo. Eu acho que ele cai antes de março. Eu acho que o Smotrich, quando perceber que a guerra não vai voltar, e isso não é wishful thinking, isso é realmente.
É uma análise que eu estou fazendo. Eu sou, eu sou vascaíno, sabe que otimista eu não sou muito. Nós somos os novos botafoguenses agora, né? E o Botafogo começou a ganhar, então a gente ficou sobrando aí como os que não ganham nunca, pelo menos nos últimos 20 anos. E eu sempre tento pensar assim, pô, eu não tô sendo otimista demais, não? Pô, realmente eu não tô sendo otimista. Realmente eu não consigo me convencer do contrário. A gente está vendo todos os sinais de que isso vai acontecer. O Smotrich não tem como sustentar a permanência no governo caso a guerra não volte depois dessa primeira parte do cessar-fogo. Ele disse o seguinte: olha, o cessar-fogo vai acontecer. Eu prefiro que ele aconteça comigo dentro, que eu possa pedir garantias, do que não. Porque ele vai acontecer. Essa foi a diferenciação que ele fez com o Smotrich. O Smotrich preferiu sair e deixar, enfim, a oposição cuidar do cessar-fogo, porque ele ia acontecer de qualquer maneira. Ele tinha a maioria no governo para passar, e se ele fosse parar no parlamento, a oposição ia dar voto para o cessar-fogo passar. Então ele disse: eu prefiro continuar aqui e exigir garantias de que as coisas vão ser A, B ou C. Quando ele entender que não vai ser, e eu acho que ele já entendeu, né? A menos que ele viva no mundo da fantasia, eu acho que ele já entendeu, ele está só preparando o terreno para eleições, ele vai sair. E isso vai acontecer nas próximas 3, 4 semanas. Não vai chegar março para isso, né? Até o fim de fevereiro isso vai acontecer. Essa é a minha avaliação. E a gente já está vendo a campanha se estender. O Benvir está em campanha tem 2 anos, o Netanyahu também. O Smotrich entrou na campanha, os ortodoxos entraram na campanha, só que não entrou na campanha ainda é a oposição. Todos eles já entraram na campanha. E a gente pode anotar, vocês podem anotar aí, João, se vai queimar a língua? Eu espero que não, e eu acho que não também. Okay? Mas que até o fim de fevereiro, esse governo já vai cair. A Knesset provavelmente vai ser dissolvida nesse momento também. Pode ser que esse governo ainda dure com minoria, mas governo de minoria não costuma durar quase nada. E a gente vai ter eleições marcadas aí para agosto, setembro. Mas tu acha então que quem vai derrubar o governo? O Smotrich ou os ultra-ortodoxos? O Smotrich. Você acha Acho que que é o o Smotrich Smotrich? derruba antes. Acho que ele derruba antes. Então essa. Bom, vamos ver. Vamos ver. Eu acho. Assim, o Ben-Gvir já saiu, né? Hã? Que o Ben-Gvir já saiu. Não, o Ben já Na hora que o saiu, mas você acha que o Smotrich sair, Smotrich. acabou. Então você acha que a questão da guerra, ele vai. Então, qual é o sentido dele ter jogado a bola para os ultra-ortodoxos, para derrubarem o governo da direita? Não, ele vai alegar um monte de coisa. Ele vai alegar que é impossível, que isso e que aquilo, e que ainda por cima o governo quer obrigar ele a votar numa lei que é contra os interesses da segurança do país. É isso que ele vai falar. E que isso não vai acontecer e que ele não quer submeter o orçamento que ele trabalhou tanto para isso, trocar ele por uma lei dessa. Porque a lei do orçamento não ser aprovada é uma vergonha para o governo. Eles não querem que isso aconteça. Eles preferem não levar ela à votação. E aí, eu acho que para mim, o discurso dele vai ser esse. Não. Mas para mim, quem vai quebrar é ele. Ele está preparando o terreno. É, O discurso você adapta. O discurso você eu acho adapta que para o que você quiser. Eu acho que o que acontece é o seguinte, por conta dessa questão dos ultra-ortodoxos, ele pode ser que ele derrube o governo. Se os ultra-ortodoxos não colocassem um deadline para a questão do alistamento, né? Vamos dizer assim, beleza, assim, a gente aceita o alistamento, eu não acho que o Smotrich ia derrubar o governo. Só que aí, quando os ultra-ortodoxos eles falam, ó, a gente não vai ter não vai ter, a gente não quer o alistamento, não tem como acontecer, nem 2.000, nem 3.000, nem 4.000 jovens aí em 10 anos, né? Que é essa, mais ou menos, não, é 4.000 jovens em 7 anos, se eu não me engano. É, então, ele não quer que isso aconteça. Então, quer dizer, os ortodoxos não querem que isso aconteça. Então, eles vão derrubar o governo, né? E pode ser que o Smotrich derrube o governo antes para jogar a culpa nos ortodoxos. Fala, ó, beleza, tipo, eu tô derrubando, mas porque, enfim, acabar mesmo. Então, ele vai derrubar. Mas vamos ver. Vamos ver o que vai. Muita coisa aí. Tem muita gente querendo derrubar o governo e jogar a responsabilidade para cima do outro. Bom, é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para a dica cultural e a palavra do dia. Bom, gente, como já é tradição, no início desse bloco, nomeamos nossas queridas e queridos ouvintes que podem e estão colaborando com o nosso projeto. Para quem pode, quer e ainda não o faz e mora no Brasil, pode contribuir pela plataforma Apoia-se e quem mora no exterior, contribui pela plataforma Patreon. Os links se encontram na descrição do episódio. Vamos então ao nome das nossas queridas e queridos ouvintes. A. Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Ale Edelstein, Alex Gruppenmacher, Alex Zeiler, Alexandre Himmelstein, Alan Tabakoff, Amir Arones, André Mermelstein,
Rubinstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Cecília Alca, Clarice, Cláudio Dailac, Cláudio Solon, Daniel Feldman, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniel Weinfass, Daniela Rosenbaum, Daniele Moramei, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, David Bessler, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Débora Segal, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pichol, Eveline Alperovitch, Fabiana Rufato, Fabiana Vanderlan, Fábio Belgar, Fábio Gleiser, Fábio Luxo, Felipe Raimovich, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Helfeld, Giovanna Orso, Júlia Tucci, Juliana Mordente, Glenda Rubinstein, Gustavo Frota Pereira, Gustavo Gorenstein, Guta Tomaskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Iago Oliveira, Ida Sandes, Igor Sender, Ilana Stein, Isaac Guanais, Isadora Chamis, Jacob Blumer, José Jardim, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Iliana Fonseca, Lilian Starobinas, Liz Unikovsky, Luana Lima, Luciana Maslum, Luiz Benoliel, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schulwacker, Marcos Sarauer, Marcos Saruer, Marcos Bliacheres, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Maria Célia Moscati, Maria Fison, Maria Pilar, Mariana Sampaio, Marília Neustein, Maurício Lande, Mayra Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Gunevec, Muriel Correia, Noah Vago, Padu de Almeida, Patrícia Tomalskin, Felipe Zucker, Rafael Boquerri, Rafael Fleischmann, Rafael Sterne, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Ricardo Sterne, Richard Cirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto Mai, Roberto Tonani, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Sérgio Goldbaum, Sharon Feldman, Chaz, Sidney Weissman, Silvia Mai, Susana Saul, Thaís Scheinberg, Yael Katz, Yael Reinstein, Yuri Jacob Lumer. É isso, gente. Como eu falei, para quem pode e quer colaborar e ainda não faz, os links para as nossas plataformas de financiamento coletivo estão na descrição do episódio. Bom, gente, dica cultural é a seguinte: teve um filme de produção israelense e palestina, né? Do Yuval Avraham, que é um israelense que também escreve para a revista 972, e de um palestino chamado Bassel Ladeira, também de uma mulher chamada Rachel Shur e Hamadan Balal, se eu pronunciei o nome dele certo. Eles fizeram um filme chamado Ein Eretz Acheret, que é Não Há Outra Terra, que está sendo indicado ao Oscar aí, de melhor documentário. Ele passa na região de Massa Fariata, né, que fica ali nos territórios, que é uma região que tem sido amplamente ameaçada por limpeza étnica e expulsão de palestinos e colonos e tudo mais. Tudo que a gente comenta aqui na faixa, na Cisjordânia, que acontece, essa região de Massa Fariata, ela sofre muito com aquilo, e esse filme retrata muito bem isso. Eu vi essa semana o filme e eu estou indicando, infelizmente, ele está só em hebraico, não tem legenda em inglês também, então vai acabar sendo um filme aí para os nossos ouvintes que, enfim, falam hebraico, ou para a galera que sabe de alguma forma colocar inteligência artificial e conseguir outro tipo de legenda. Eu vou colocar o site na descrição do episódio, que está disponível no site da revista 972, Mekomit. Então, para quem quiser assistir, estará lá disponível. É isso, João. E a palavra da semana, cara? Vamos de quê? Falamos, né? A palavra uvda, que Uvda. significa fato, e que é também o título do programa dirigido pela jornalista Ilana Dayan, que nasceu na Argentina, que é um programa de jornalismo investigativo do Canal 12, que é similar a um programa que a gente também já falou sobre várias vezes do Canal 13, chamado Amacor. Esse é dirigido pelo jornalista Raviv Drucker. Amacor significa a fonte. Mas, enfim, então duas palavras aí para vocês. Dois títulos de programas de jornalismo investigativo, muito bons, geralmente. Hein? Eu gosto mais do Amacor do que do Uvda. O Uvda tem muita entrevista, o Amacor é mais matéria mesmo, feita de lá para cá, correndo para cá, para lá, mostrando coisa. O Uvda tem mais baseado numa entrevista, eles vão fazendo a investigação. São dois programas muito interessantes, que às vezes eles são imperdíveis. Aqui, o dessa semana, por exemplo, com a Amit Sussana foi também. E tá aí as palavras para vocês. É isso, João. De acordo com a nossa pauta, cara, ficamos por aqui. Algo mais a declarar? Nada mais a declarar. Vamos nessa. Um abraço a todos e todas e até a próxima. Nos falamos na semana que vem e gravamos o próximo. Forte abraço, cara. Falou, abraço. Até mais.